Boa tarde. O programa de hoje é um sistema para múltiplos cálculos com funções. As exigências desse programa são: função soma, que soma 3 números, sem parâmetro e sem retorno. Função subtração de 3 números com parâmetros e sem retorno. Função multiplicação de 3 números, sem parâmetro e com retorno. Também a função divisão de 2 números, com parâmetros e com retorno. O conversor binário para decimais, com parâmetros e com retorno também, e o conversor de decimais para binários de 16 bits, com parâmetro e sem retorno. E também a função que retorna o maior de 3 números, com parâmetros e com retorno. Introduzimos aqui no início as nossas bibliotecas básicas, a string e math.h, e começamos aqui com a função soma, sem parâmetros e sem retorno. Ela utiliza void para identificar que a função não retorna informações para o usuário. Aí ela pede lá os 3 números e realiza a soma. Aqui na função subtração, ela é com parâmetros, mas sem retorno. Ela pede os parâmetros, que são os 3 números, e o usuário fornece os 3 números e ele realiza a subtração, retornando apenas o resultado. A multiplicação é de 3 números, é sem parâmetros e com retorno. Ela não tem parâmetros nenhum, mas ela pede lá os 3 números e realiza a multiplicação, retornando esse resultado para a gente. A de divisão com parâmetros e também com retorno. Ela realiza a divisão com os 2 números, com os 2 parâmetros e retorna esse resultado para o usuário. O conversor de números binários para decimais é com parâmetros e com retorno. Aqui estão os parâmetros dessa função. E ela realiza os cálculos, que converte os números binários em números decimais e retorna isso para a gente. O conversor binário para decimal é este. E agora o conversor de decimal para binário. Ele é com parâmetros, mas é sem retorno. Então o parâmetro dele está aqui, entre parênteses, e ele pede as entradas, que são lá os números, o número para realizar a conversão. Aí você dá um número e ele realiza os cálculos, dividindo por 2 e fazendo também a divisão com o resto dos números, até te fornecer o resultado. Ele é com 16 bits, também serve para realizar números maiores, e é isso. E agora, que é o programa que retorna o maior de 3 números, com parâmetros e com retorno. O programa pede 3 valores e fornece a maior entre eles. A função é com parâmetros e com retorno, e pede os valores e retorna R como resposta ao usuário. Pede os 3 valores aqui, x, y, z, e retorna R, que é a resposta para o usuário. Aqui abaixo está a nossa função main, e vamos fazer o teste do programa agora. Vou mostrar o código. E agora fazer o teste. 1 para somar 3 números. Realizou a soma. 2 para subtrair. Realizou a subtração. 3 para multiplicação de 3 números. Realizou. 4 para dividir 2 números. 5 para converter de binário para decimal. A gente coloca os bits. 162. Aparece o número binário e o número convertido. Agora o conversor de decimais para binários, que é o 6. A gente tem um número inteiro. Vamos testar um número grande. E ele converte. E por último é a função que te dá o maior de 3 números. Pronto. E caso o usuário forneça algum valor que não está nas opções, vamos supor que aparece a mensagem: escolha inválida, por favor, utilize um dos números acima. Esse é o nosso programa.